Fala pessoal, hoje eu tô na rua Sinodo, reunião convocada pela autoridade eclesiástica. É uma rua, gente, que infelizmente a gente acaba encontrando muito lixo, tá? Temos até a placa, uma placa aqui dizendo para não colocar lixo. E se coloca lixo aqui, né, gente? Infelizmente, muito lixo, tá? Olha ali, ó. Chegar mais próximo. Ó, área de preservação. Proibido depositar resíduos sólidos, tá? E mesmo assim, a gente vê tudo isso, né, gente? Um local aí que era pra estar limpo, um local que era pra estar arrumadinho, que poderia ter pessoas morando aqui, poderia se fazer uma trilha aqui e as pessoas poderem morar nesse local, né, gente? Outra coisa, tem a calçada aqui, mas infelizmente a calçada ela tem muitos bloqueios, tá? Porque tem galhos de árvore que atrapalham as pessoas aí de andar. Então foi uma calçada mal pensada, gente. A calçada ele deveria ser mais afastada, pelo menos aí 1,5 m, 2 metros do mato, gente. Então você só pode usar a calçada do lado. E às vezes também você vai encontrar algum problema, como uma irregularidade. Essa irregularidade aí, ela pode levar o morador a machucar um pé, machucar uma perna, gente. Principalmente de noite, tá? Local que tem muitos veículos, né? Deveria ter um espaço para o pessoal colocar o carro. Deveria ter uma garagem para as pessoas assim poderem deixar daí seus veículos. E essa calçada, né? Ela deveria ter sido construída pelo menos 1,5 m, 2 metros de distância para esse mato, né? Porque daí se aproveita pouca coisa dela. Sem contar que se a gente chegar aqui, ó, muito lixo, tá? Porta de armário. Saco plástico aqui, ó. Saco plástico. Só aqui provavelmente um isopor para armazenar aí algum pão. E aqui mais um pedaço de madeira, né? Então são coisas caídas, né, gente? Aqui, por exemplo, aparentemente estão reformando porque o cimento parece que tá novo. Uma casa aqui perto. Mas o que a gente encontra do lado, né? Madeiras, né? Pedaços de madeira. Aqui um lugar aqui provavelmente foi utilizado para queimar coisas, né? E aqui mais acúmulo de resto de obra, pedaço de madeira, galhos,
garrafa PET amassada, saco plástico. Então falta um container de pequeno porte aqui, tá? Extremamente importante ter esse container. E falta 2 lixeiras com uma distância aí de pelo menos 50 metros uma da outra, né? Que vocês podem ver que fica ainda mais difícil, gente, o pessoal caminhar aqui na calçada. Além de ter bloqueios, se você por acaso voltar para a pista, o que acontece? Tem os carros, né? Então não tem como as pessoas andarem por aqui. Por isso que eu falo, eles poderiam ter feito uma calçada maior aqui, ó, desse lado aqui, ó. Eles poderiam ter feito uma calçada mais ou menos uns 2 metros maior, tá? E poderia ter tirado aquela calçada dali. Poderia ter deixado aquele lado sem calçada. E aí não teria nenhum problema, né? As pessoas poderiam caminhar por aqui. Não teria que estar toda hora desviando, né? Tá caminhando daquele lado, tem que desviar. Porque tem galho de árvore, porque tem árvore caída. Ou às vezes porque tem lixo, né, gente? Muito lixo acumulado, tá? Bastante lixo acumulado aqui. E difícil de andar aqui porque circula uma quantidade grande de carro. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é a gaveta, tá? Pedaço de madeira, pedaço de papelão, saco plástico, coisas aí que foram jogadas aqui. Por isso que eu digo, tem que ter lixeira, né, gente? Tem que ter lixeira, uma distância aí de 50 metros para resolver esse tipo de coisa. Aqui a gente já acha aqui uma garrafa PET também. Garrafa PET. Frutas. Aqui tem abacaxi. Uma garrafa pitula também. E aqui pneu, gente. Pneu, ó. Complicado. E aí vocês já devem ter visto que eu tô segurando um animal aí de 2 cabeças, tá? Esse animal de 2 cabeças, gente, ele representa a história aí de 2 rapazes, tá? Que eu vou contar pra vocês, que são 2 rapazes aí, jogadores de Free Fire. Só que eu não sei se é uma história que é baseada em fatos reais ou não, mas é uma história que me mandaram. E eu vou, no próximo vídeo, falar pra vocês essa história. Vou fazer a leitura da história, vou fazer alguns comentários, tá? Então, só pra vocês saberem que vocês não estão vendo este bicho à toa. Esse bicho de plástico, tá? Ele vai ter um significado. Voltando, gente, aqui uma área que tem condomínios, tá? Um local assim aparentemente mais limpo. Nós não vemos aquele acúmulo gigante, né, de lixo que nem a gente viu ali quando a gente passou no mato, né? O mato tá terrível, gente. O mato tá cheio assim de pedaço de madeira. Você acha ali garrafa plástica, pedaço de plástico, um monte de coisa, né? Vou chegar aqui e mostrar pra vocês também. Um campo onde eu já joguei futebol. Já joguei futebol aqui. Esse campo, ele é muito grande, gente. Muita gente acaba não utilizando ele por ele ser muito grande. Ele tinha que ser assim uns 20 metros menor, talvez. Ou 10 metros menor, tá? Com as goleiras menores também. Porque é difícil a gente ver gente jogar aqui. E aí o espaço ele acaba não sendo ocupado, né, gente?
Aqui uma outra entrada, ó, pro campo. Tem duas entradas aqui nessa parte, né, gente? Está para vocês outra coisa aqui que vocês não vão acreditar. Pedaço de madeira, gente, mas muita madeira, cadeira. Aqui tem isopor aí para guardar marmita. Um armário que se usa para colocar computador, demolido. Sofá, aquele sofá cama, né, que as pessoas compram, todo cheio de terra. E aí, para apavorar vocês mais um pouquinho, quantidade de lixo, né, gente? E um cachorro, provavelmente esse é um cachorro de rua, né, gente? Tá bem sujinho, tá farejando ali, procurando o que comer, né? Mas deveria ter uma lixeira grande aqui, gente, para poder colocar toda essa quantidade de lixo, sabe? Porque o bicho ele vai chegando, ele começa a morder o saco. E ao morder o saco, o que acontece? Abre o saco e quando o lixeiro ele pega o lixo, espalha lixo pela cidade, né? A gente entende que os animais eles precisam comer, mas poderia deixar assim uma comida separada para eles. De repente são cachorros aí do bairro, para eles não estragar o saco, né? E aí eles estragam o saco e espalha lixo, como ali, ó. Aqui vocês vão ver já, ó, que já espalhou lixo, ó. Espalhou uma quantidade de lixo. Sacola abriu, ó. Abriu a sacola. Tem sacos plásticos aqui atirados. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é uma poça d'água. Isso aqui, gente, é um buraco, tá? Um buraco grande. De noite, pode ter certeza. O morador, se não tá andando aqui pela calçada por causa do lixo, ele tá andando aqui do lado, pode pisar nesse buraco, pode se machucar, né? E nós vamos chegar aqui na plaquinha. Família Carneiro, tá? Proprietária de terras cedidas para abertura de vias em Porto Alegre. Essa é a rua que nós estamos. E vocês estão vendo a minha mãozinha, né? Vocês podem ver aqui, ó. Local. Uma quantidade absurda de lixo, né? Não deveria ter uma lixeira aqui? Essa é uma coisa que eu pergunto pra vocês. Muito saco plástico. Muito azulejo. Tronco de árvore, pedaço de madeira. Sem contar pra lá, né, gente? Pra lá, assim, ó. É madeira. É saco plástico, dá pra ver daqui, né? Vocês provavelmente não vão conseguir ver, mas eu consigo enxergar. Local totalmente abandonado, né, gente? Aqui poderia ter uma quadra coberta para as crianças aí praticarem esporte, tá?
para as crianças se divertirem, para terem uma atividade de lazer aí num dia de chuva. Um espaço grande e não precisa nem tirar essas árvores aqui, né, gente? Não precisa cortar. Pode fazer uma quadra pequenininha aqui para as crianças poderem brincar. Nem é necessário tirar aquelas árvores ali grandes, tá? Lembrando, né, gente, eu sou contra cortar árvore. Eu não tô dizendo assim, não, teria que tirar as árvores para as crianças se divertir. Não. Não é nem para deixar a quadra ali, né? Dá para deixar a quadra do lado esquerdo, ó. Desse ladinho aqui, ó. Lado esquerdo. Onde tá o dinossauro. Ali tem espaço, gente. Criança aí de 8, 9 anos poder estar praticando esporte. Uma falta de visão, né, do governo. Como sempre. E, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Agora vamos ir para uma outra praça. O que eu sempre peço? Porque a plataforma exige, né? Que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Quando vocês fazem tudo isso, a plataforma entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo e vão recomendar mais coisas assim para você, tá? Espero aí que vocês tenham muitos momentos de felicidade e que o conhecimento ele comece a fazer parte da vida de vocês de uma maneira muito mais intensa.